Olá pessoal, eu sou o professor Marco Vargas, professor de matemática aqui do curso pré-vestibular universitário e hoje eu venho falar sobre um pouco dos conteúdos mais cobrados, do Enem para a prova de matemática e suas tecnologias desde 2009 até 2015 nas suas duas aplicações. Bom, então é o seguinte, vamos ver aqui o que mais teve incidência, o que os itens mais foram cobrados nessas edições. Bom, de longe, o que mais foi cobrado vai ser a geometria, A geometria que é carro-chefe aí, da nossa matemática. A gente vai ter que cuidar bem isso, a geometria plana e espacial juntadas nesse conteúdo. A gente teve aí 169 itens, desde 2009 a 2015, dando aí 31% da nossa prova. Então, para o Enem 2016, a gente tem que cuidar bem essa matéria que foi aí de maior incidência. Lembra que em 2015 a gente teve aí algumas questões sobre isso, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente teve a questão das bandeirinhas, que falava aí sobre visão geométrica, não tinha conta neste item, a gente tinha apenas que aí recordar um pouco de quando virava para cá, virava para lá, o que acontecia isso. Então essas questões de visão geométrica a gente tem que cuidar aí, que é uma mistura meio de plana, cuidar um pouco de espacial. Outra questão que a gente tinha era a questão aí, dos containers, que a gente tinha que contar quantos containers tinha, num espaço tridimensional que ele nos deu ali. Então tem que cuidar um pouco isso. Geometria vai ser aí o nosso estudo principal para essa nossa próxima edição. Bom, vamos ver aqui o que teria no segundo item. O segundo aí, conteúdo mais cobrado seria então aritmética, onde a gente teve 80 itens, 15% da nossa prova foi isso. Mas o que seria então a nossa aritmética? Bom, nessa aritmética a gente tem então como o que seria de mais básico aí da matemática, temos então soma, multiplicação, divisão, fatoração, MMC, MDC. Mas lembra, não é porque matemática básica é que é fácil. Como, por exemplo, na questão da última edição, onde falavam de um arquiteto que queria aí, reaproveitar tábuas de tantos centímetros, ele queria todas do mesmo tamanho. Então aí a gente tinha que fazer um MDC, já não é muito simples aí essa interpretação e essa parte. Cuida então nessa parte da aritmética, certo? Vamos ver então o terceiro item aí de maior incidência foi escala, razão e proporção. Tivemos aí 71 itens aí, 13% da nossa prova. E lembra, a escala também vem lá da geografia, onde a gente usa um pouco do real pelo mapa, o mapa pelo real. E aqui na matemática a gente vai usar isso com uma relação entre grandezas. Então, vamos ver aí a última questão que veio. Lembra dessa aqui? A gente falava um pouco de uma pegada, onde ele relacionava com o tamanho de uma caneta, e tu tinha que ver essas duas aí, como funcionava. Ele queria saber a largura e comprimento em centímetros da pegada. Ou seja, aqui a gente tem esse item bem explorado na parte de escala, razão e proporção. Bom, vamos ver o que próximo é cobrado. Não é surpresa para ninguém que o nosso quarto item a ser cobrado é a porcentagem. Porcentagem que é bem abrangente. A gente está falando aqui 58 itens, 11%, mas é o seguinte, de questões de itens diretos. Lembra que a porcentagem está também relacionada a outras competências, como por exemplo, a gente tem a mistura da porcentagem com a geometria, a porcentagem com as funções, então tem que cuidar um pouquinho. Bom, vamos ver um exemplo de questão do ano passado, aí, nossa última edição, onde ele falava aí dos dados de um censo da população, onde teve aí os 10% mais pobres, 1,1% mais ricos, então ele querer 10% do total disso, então aqui tinha uma porcentagem bem aplicada, inclusive, um item aí mais elaborado, tinha que cuidar um pouco, essa questão que ela estava com um nível mais elevado, certo? Bom, e o nosso último que a gente vai ver hoje aqui, o quinto o item mais cobrado, ou seja, o quinto conteúdo aí de maior incidência que a gente tem, são as funções. A gente teve aí 55 itens, 10% do que a gente teve aí do total de 2009 a 2015, as funções. Tá, mas o que seriam as funções nesse caso? Nesse caso a gente está tratando de função de primeiro e segundo grau. Terceiro, quarto grau, isso já vira polinômios, a gente não vai meio que entrar nisso agora. Bom, o que a gente vai tratar então desse conteúdo? Desse conteúdo a gente vai tratar, lembra? Reta, sobe, desce, equação de segundo grau, concavidade, assim vai. Como, por exemplo, a gente tinha um item nessa última prova, onde a gente falava que um estudante estava desenvolvendo aí um estudo de bactérias, etc. Ele dava uma equação de segundo grau e queria saber o valor máximo e ou mínimo disso, dependendo da tua interpretação. Então, a gente tinha aqui o conhecimento do x do vértice, y do vértice, ou seja, uma questão bem tradicional aí dentro da matemática, certo? Bom, aí a gente fez então os 5 itens, os 5 conteúdos mais cobrados para a nossa prova. Se tu quiser saber um pouco mais sobre isso, vem aí para o curso para a gente que a gente vai trabalhar de forma ímpar isso daí. É isso aí, valeu pessoal!